Já quero abrir esse vídeo falando o seguinte: tô vendendo meu carro, tô vendendo tudo para poder comprar mais ações e mais fundos imobiliários, porque que desastre aconteceu esses dias, mas é algo positivo, porque quando tá todo mundo com medo, o mercado em pânico, as sirenes tocando, é aí que eu fico feliz, porque eu consigo comprar ativos mais baratos. E é o que está acontecendo nesse momento. O homem do momento se chama Donald Trump. Ele virou a mesa, ele chacoalhou o mercado, tá todo mundo em desespero, todo mundo correndo, todo mundo em pânico. A Bolsa de Valores no Japão ativou o Circuit Breaker, que não era ouvido falar essa palavra desde a época da pandemia. É isso aí, meus amigos. A Bolsa de Valores no Japão hoje caiu 8%. E se você não sabe, né, a Bolsa de Valores do Japão abre muito antes da nossa aqui no Brasil e até mesmo da dos Estados Unidos. Mas o que é o Circuit Breaker? Né? Eles ativam o Circuit Breaker para parar as negociações na Bolsa, porque algo aconteceu. A Bolsa caiu tanto que, se continuasse, poderia gerar uma quebradeira no mercado. E eles travaram, apertaram o botãozinho vermelho, chega de negociação até o mercado acalmar, esfriar os ânimos e a gente poder retomar as negociações. Isso acontece quando o mercado realmente ele entra num pânico geral, e é isso que está acontecendo devido ao homem, a ele, Donald Trump, que agitou o mercado com o tarifaço. E só se fala isso no mercado financeiro, o tarifaço que Donald Trump colocou aí para outros países. E por que isso está acontecendo? Bom, meus amigos, o Donald Trump, ele entende que os outros países, como China, países asiáticos, eles estão enriquecendo. E ele até mesmo chamou o Joe Biden, o antigo presidente dos Estados Unidos, né, de sonolento. Disse que enquanto o Joe Biden estava dormindo, os países lá na Ásia estavam enriquecendo e os Estados Unidos ficando para trás. Tanto é que a primeira medida que o Donald Trump tomou ao assumir posse do governo dos Estados Unidos, primeiro foi cortar o dinheiro que ele estava investindo na Ucrânia via o conflito com a Rússia. E ele disse que quando ele virasse presidente, ele ia acabar com esse conflito. Só não disse como. Enfim, ele tirou os recursos da Ucrânia e começou a obrigar os outros países da Europa a começar a participar do negócio, a começar a investir também. Por quê? O que Donald Trump pensa? Pô, eu tô gastando bilhões de dólares ali num conflito que provavelmente a Ucrânia não sairá vencedora, né? Enquanto os países da Europa que estão fazendo fronteira territorial com esses países, ou seja, estão muito mais próximos, eles não estão gastando tanto dinheiro como os Estados Unidos. Então o Donald Trump pensou, opa, países na Ásia estão crescendo, né? China ganhando força, eu colocando muito dinheiro dos americanos lá no conflito da Rússia e da Ucrânia. Primeiro passo, eu vou tirar isso daí. O segundo passo é, vamos implementar o tarifaço. Vamos colocar tarifa para mais de 60 países que têm acordo comercial com os Estados Unidos. E aí, meus amigos, a coisa virou, pegou fogo, o mercado entrou em pânico, pensando no seguinte, né? Poxa, nós estamos entrando numa crise global, o que está acontecendo? O mercado não gosta de incerteza. Então, uma recessão possível à vista, o que vai acontecer com China e Estados Unidos? Essa questão vai abalar o acordo comercial que eles têm entre eles? Tudo isso fez com que as bolsas de valores pelo mundo todo desabassem. Não foi só no Japão, foi em Hong Kong, foi no Brasil, nos Estados Unidos caiu pra caramba, tá? Agora, entenda você, né? Os países mais fracos, digamos assim, que dependem muito dos Estados Unidos, por exemplo, como o Vietnã, como Camboja, Mianmar, são países da Ásia que estão crescendo economicamente muito devido aos investimentos de indústrias americanas. Esses países serão os primeiros a negociar com os Estados Unidos e já começaram a ligar lá para o Donald Trump para fazer negociação. Por exemplo, a Nike é uma empresa americana que investe em tênis, vestuário, muito conhecida essa marca, né? Todo mundo conhece a Nike. E ela praticamente sustenta o Vietnã, porque as indústrias da Nike lá geram muito emprego, estão melhorando a economia desse país. E por que a Nike produz lá no Vietnã? Claro, mão de obra é muito mais barato, né? Para produzir nos Estados Unidos com impostos estavam mais caros, a mão de obra nos Estados Unidos é mais cara. Então fica mais barato para a Nike mandar para o Vietnã produzir e aí fornecer material da Nike para o mundo todo. Aí Donald Trump pensa o seguinte, pô, Nike, empresa americana, deveria estar produzindo aqui nos Estados Unidos, gerando emprego aqui para os americanos, tá lá no Vietnã, enfim, vamos colocar tarifa para o Vietnã também. E aí o Vietnã pensou, opa, a Nike agora não vai conseguir produzir aqui, vai ficar muito caro para a Nike poder produzir lá, né? E aí, meus amigos, o presidente, enfim, o rei do Vietnã, sei lá quem foi, já ligou pro Donald Trump e falou, ó, vamos reduzir tudo, vamos tirar todas as tarifas, a gente não quer briga com os Estados Unidos. Então, a meu ver, o que vai acontecer, né? Os Estados Unidos vai esmagar igual uma laranja esses países
mais fracos, digamos assim, que dependem muito da relação econômica e comercial com os Estados Unidos. E aí, essa primeira linha de conflito, vamos dizer assim, né, comercial, ele já vai resolver por aí. Os países já vão começar a ligar. Japão já está falando que vai tirar tarifa, Vietnã, Laos, vários países que dependem muito dos Estados Unidos também já entraram em contato para reduzir tarifas. Numa segunda conversa, acredito eu que vai entrar os maiores. Aí Estados Unidos e China vão sentar numa mesa, vão tomar aquele vinho, né? E aí vão talvez chegar num acordo que fique bom para ambas as partes, tá? E claro que Donald Trump já sabia que ia agitar o mercado, ele não é bobo, enfim, não quero criar polêmica aqui, mas será que Donald Trump não está comprando Bitcoin, que caiu bastante, as ações dos Estados Unidos, que caíram bastante, será que ele não está comprando? Porque a gente é refém do mercado, meus amigos, isso é fato. Se Donald Trump, presidente da maior potência do mundo, quiser derrubar o Bitcoin, quiser derrubar o mercado americano, ele vai derrubar, e ele pode ganhar com isso também, tá? E não sejam bobos, Elon Musk está ali como conselheiro, e Elon Musk a gente sabe que é um empreendedor dos maiores do mundo que nós temos hoje, né? Inclusive muito inteligente, e está lá como um grande conselheiro de Donald Trump, tá? Então, o mercado nesse momento virou a mesa, as bolsas de valores estão derretendo realmente, e no começo do vídeo eu falei que eu estava vendendo meu carro, tal, mas calma, não estou vendendo carro nenhum, eu sempre falo para vocês, diversifiquem o patrimônio de vocês via investimentos, mas não deixem de ter caixa, porque quem tem caixa nesse momento é rei, consegue comprar do pessoal que está fugindo no pânico, né, das pessoas que fizeram maus negócios, e aí a gente consegue comprar bons ativos em promoção nesse momento, tá? E o que eu tô fazendo? Eu venho comprando aos poucos, vou até compartilhar nesse vídeo com você tudo que eu tô comprando, tá? Inclusive com um comprovante bancário, porque tem gente aqui que quando eu falo que comprei alguma coisa, fala que eu tô mentindo, que eu não tô comprando nada. Então, por transparência, quem gosta de mim aqui, né, e aliás, está inscrito no meu canal, já inclusive confere se você tá inscrito, porque é muito importante você estar aqui inscrito no meu canal. Muitas vezes eu faço aqui uns vídeos, né, emergenciais, como o de hoje, por exemplo, e se você não for notificado, você pode perder o time do negócio. Então vem aqui em cima, já se inscreve no meu canal e ative o sininho com todas as notificações. Bom, mas vou colocar para vocês as compras que eu fiz, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, como de Bitcoin, com um comprovante bancário, vocês vão ter acesso até aos valores que eu fiz. Bom, e quais foram os países mais prejudicados aí pelo tarifaço, né? No dia 2 de abril, meu aniversário inclusive, semana passada, o Donald Trump anunciou o famoso tarifaço, que vai começar aí com uma tarifa base de 10% para mais de 60 países. E alguns outros países estão pagando muito mais do que 10%. Por exemplo, país que eu nem sabia que existia, Lesoto, Saint-Pierre e Miquelon, foram sujeitos a mais de 50% de taxas. A China, 34% de taxas. A União Europeia, 20% de taxas. Países do Sudeste Asiático, como nós falamos, Vietnã, 46%, Laos, 48%, Mianmar, 44% e Camboja, 49%. México e Canadá, que sempre foram parceiros dos Estados Unidos, fazem fronteira territorial, inclusive, com os Estados Unidos, também sofrendo aí 25% de taxas. E o Brasil acabou saindo até beneficiado nessa história toda, pois sofreu aí apenas a taxa base de 10%, né? Então, dos males para nós brasileiros, o menor. Nós sofremos aí 10% de taxa contra outros países aqui que estão sofrendo muito mais. E claro que isso é só um começo de um jogo político, de um jogo de xadrez. Vários países aqui, como nós falamos, Vietnã, Japão, Camboja, estão entrando em contato com os Estados Unidos, falando que vão zerar as taxas para os Estados Unidos, para que eles também saiam ganhando com isso. Ninguém é bobo, esses países são extremamente dependentes dos Estados Unidos e Donald Trump sabe disso. Agora, aqui para nós brasileiros, quais foram os setores mais afetados? Produtos que a gente exporta muito para os Estados Unidos também. Nós temos o café verde, o suco de laranja, carne bovina industrializada. Então, os Estados Unidos têm aí um mercado significativo, um acordo comercial grande com os Estados Unidos, e aí esses setores serão mais prejudicados aqui para os brasileiros. Porém, a gente ficou com uma taxa bem inferior aí a outros países, o que o mercado enxerga como positivo, tá? E a ideia é que o Brasil também possa fazer relações comerciais até com outros países, pode aumentar essa relação, por exemplo, até mesmo com a China, né, que se vê prejudicada com os Estados Unidos nesse momento, e pode ser que a China olhe para o Brasil, que é um país do agro, é uma fazenda a céu aberto, e possa começar até a comprar mais dos Estados Unidos. Então, no final das contas, o Brasil ainda pode sair beneficiado dessa história. Bom, e falando sobre o dólar, no dia 2 de abril, o dólar ainda chegou a se desvalorizar frente ao real, ou seja, a nossa moeda ficou até mais forte. E aí o mercado, opa, será que o dólar vai cair agora? A gente vai ver o dólar caindo finalmente frente ao real? E aí esse movimento não durou muito tempo, né? Olha aqui, ó, o dólar que veio lateralizando a
5,68, né? Caiu aqui no dia 2 de abril um pouquinho, ali no dia 3 de abril deu uma recuada, mas aí voltou a subir e hoje está custando R$ 5,86 no momento que eu gravo, tá? Quanto às bolsas mais importantes, vamos falar primeiro do S&P 500, que tem as 500 maiores e tradicionais empresas nos Estados Unidos, caiu aí, ó, nesse ano 15%, mais de 15%. A Nasdaq, que é o índice de tecnologia das empresas Big Tech nos Estados Unidos, já acumula perdas de 20%. E olha como veio para baixo aqui nos últimos dias, desde que realmente foi anunciado aqui o tarifaço por Donald Trump, né? Já no Brasil, nos últimos 5 dias, a bolsa também caiu forte, caiu mais de 4% e muito impactada por ações como a Petrobras e a Vale. A bolsa brasileira ela é muito puxada por commodities, né? E a Petrobras e a Vale ela tem uma participação muito grande na bolsa brasileira. Então a Vale, apesar de ela ser impactada indiretamente pelo tarifaço, porque os Estados Unidos não compra tanto minério de ferro da Vale, quem compra muito é a China realmente. Só que empresas que compram minério de ferro do Brasil para produzir o aço e aí sim exportar para os Estados Unidos, essas sim vão ser muito impactadas, então indiretamente pode bater na Vale, tá? Agora, nós temos que pensar o seguinte, né? O petróleo está caindo também. Por isso que a Petrobras caiu e puxou a bolsa para baixo. Porque o mercado vê uma recessão vindo aí, uma crise global. O mercado não gosta de incerteza, né? A gente não tem nada ainda, está muito nebuloso esse cenário. O que vai acontecer? Porque nós estamos falando de duas grandes potências, principalmente, China e Estados Unidos. O que vai acontecer com esse conflito comercial? E aí o mercado, o que acontece? As pessoas, os investidores, começam a buscar lugares seguros. Vão para o Tesouro Direto, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Então, força a Bolsa de Valores a se desvalorizar, porque eles procuram ativos de segurança, até mesmo como o ouro. Apesar que o ouro deu uma corrigida, caiu um pouquinho aí nos últimos dias, achei até estranho, porque o ouro deveria estar subindo, porque é um ativo conservador. Geralmente, quando o mercado entra em pânico, os investidores saem de Bolsa de Valores e procuram ouro, procuram o Tesouro Direto americano, tá? Então é isso que está acontecendo, o mercado está nebuloso, os investidores estão receosos, o que pode acontecer a partir desse tarifaço que o Donald Trump anunciou? Tá, vai subir a inflação nos Estados Unidos? Não vai? Então tudo isso causa muita incerteza, o mercado não gosta de incerteza e realmente caiu, puxou para baixo realmente, virou aí um derrame de sangue nas bolsas mundiais, tá? Inclusive até o Bitcoin caiu também, porque o Bitcoin está muito correlacionado, se provou estar muito correlacionado com a bolsa americana, só que até que segurou, né? Se a gente for ver o Bitcoin aí nos últimos 3 meses caiu 22%, chegou numa alta de 107 mil dólares, desde as eleições que foram anunciadas que Donald Trump ganhou, que ele seria um grande otimista aí das moedas digitais, e agora negocia no momento que eu gravo a 78 mil dólares, tá? Só que se a gente pegar aí nos últimos 30 dias, o Bitcoin ele caiu apenas 9%, então ele caiu bem menos do que a bolsa americana. Agora, já lá no Japão, a coisa ficou feia hoje, acionaram o Circuit Breaker, porque a bolsa chegou a cair mais de 8%. Realmente sofreu bastante a bolsa lá no Japão. A bolsa de Hong Kong caiu mais de 13%. Tudo isso porque o mercado asiático está muito preocupado, né? A gente sabe que o conflito comercial Estados Unidos e Ásia é muito grande e a China afeta muito ali aquele estreito mais ali pro lado do Japão, enfim, de Hong Kong. Então sofreu bastante a bolsa por lá. Agora, o petróleo também caiu bastante, né? O que pode ser positivo para a questão do controle da inflação mundial, mas realmente mostra, quando o petróleo está em queda, é porque tem incerteza no futuro quanto à economia, né? A última vez que eu vi assim uma queda muito brusca no petróleo foi lá em 2020, na época de pandemia. Só para você ter uma ideia, o petróleo ele estava negociando a 79 dólares e 50, né, o barril Brent, em 21 de janeiro de 2025, e hoje negociando a 62 dólares, então uma queda de 21%, o que derrubou inclusive bastante, aí nós falamos de Petrobras, Prio, aqui no Brasil, que são empresas petrolíferas, né? Então a gente entende que o mercado já enxerga uma crise global à frente, tá? Só que é nesse momento de pânico que a gente vê as melhores oportunidades. Ainda nesse vídeo vou compartilhar com você as compras que eu venho fazendo, e lembrando que eu venho fazendo compras aos poucos, como eu sempre falo para vocês, não é para pegar o teu caixa e comprar numa porrada só, porque a gente não tem bola de cristal, a gente não sabe até onde vai essa crise. Então a medida mais cabível e mais satisfatória nesse momento é irmos comprando aos poucos, de forma diluída, tá? Bom, o mercado nos Estados Unidos já prevê que Jerome Powell, presidente do Banco Central,
vai acelerar os cortes de juros nos Estados Unidos, o que pode ser benéfico para segurar essa crise por lá. O Donald Trump, inclusive, já ordenou para o Jerome Powell, né? Derruba essa taxa de juros porque nós vamos precisar aí para estimular a economia aqui nos Estados Unidos. Porém, Jerome Powell já falou, Donald Trump, calma lá, porque a inflação aqui nos Estados Unidos ainda está persistente e eu não vou derrubar só porque o senhor está falando, não. Vamos com calma porque a inflação aqui ainda está, né, pressionada e agora com o senhor colocando tarifa para todo mundo, a gente pode ter ainda mais pressão sobre a inflação. Por quê? Se, por exemplo, a Nike, que produzia lá no Vietnã, muito mais barato, conseguia vender produtos baratos ali internamente para os Estados Unidos, se a Nike tivesse que começar a criar uma fábrica do zero nos Estados Unidos, tudo isso vai impactar o quê? Nos custos e vai aumentar a inflação. Mas é isso, Donald Trump deixou claro, First America, ele fala que a América em primeiro lugar, que o Joe Biden dormiu no ponto, enquanto a Ásia ficava rica, os Estados Unidos estavam dormindo no ponto, ficando mais pobres, e agora ele virou a mesa. Ele quer, de uma vez por todas, transformar os Estados Unidos numa potência, tá? Se ele vai conseguir ou não, veremos num futuro próximo. Mas antes de continuar aqui falando, porque toda essa questão que o Trump virou a mesa, também trouxe coisas positivas para nós, além das possíveis compras aí que nós estamos fazendo com os ativos em baixa, né? Mas já aproveita, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, é gratuito, me ajuda muito a manter esse canal gratuito para você aqui, me estimula também. Eu vou lá sempre dar uma olhada para quem tá curtindo, né? Te agradeço demais, você que tá sempre comigo aí, porque me ajuda muito realmente aqui no YouTube. Não é fácil estar aqui no YouTube, tá criando vídeos para vocês, então te peço só para apertar o botãozinho de curtir, tá inscrito, já me ajuda demais. Mas vamos lá, o que podemos tirar de bom de toda essa loucura de Donald Trump? O primeiro ponto foi o que a gente já falou, a queda no preço do petróleo pode tirar um pouco a pressão da inflação, inclusive aqui no Brasil, tá? Porque o petróleo, ele é uma commodity, ele é dolarizado, claro, o dólar subiu um pouco, mas caiu 20% aí, vamos lembrar disso, né? E aí a gente pode ter uma queda no preço dos combustíveis, na bomba de gasolina aqui no Brasil. O petróleo está mais barato, os combustíveis podem ser vendidos mais baratos. E isso pode tirar um pouco a pressão sobre a inflação aqui no Brasil, que já está bem difícil. Lembrando que nós estamos com juros indo para 15% no final de 2025. Então o presidente do Banco Central aqui no Brasil pode se ver um pouco mais confortável para derrubar um pouquinho aí a taxa de juros no Brasil. E a Bolsa de Valores do Brasil realmente está muito barata, né? E a qualquer medida positiva que tenha qualquer solavanco, um pouquinho de melhora na inflação, uma possível queda na taxa Selic já é suficiente para a gente levar essa bolsa dos 125 mil pontos para 150 mil pontos e a gente realmente ver as ações realmente se valorizarem, porque tem muita coisa barata, tá? Agora, um segundo ponto que eu trago aqui também interessante é que os Estados Unidos cada vez mais começam a depender menos da Ásia, né? Começam a entender que tem que olhar para outros países. E aí países emergentes, até mesmo como o Brasil, pode se dar bem nisso. Pode começar a receber investimento, indústrias aqui no Brasil, né? Que o Brasil tem uma relação interessante com os Estados Unidos. Então, para países emergentes, pode ser algo positivo, porque com a imposição de tarifas mais altas para os países da Ásia, pode ser que as empresas americanas comecem a procurar outros países também para fazer negócio. Agora, fato é que eu não faço compras assim tão pesadas já faz muito tempo. Mas de sexta-feira para cá, eu fiz boas compras na Bolsa de Valores aqui do Brasil e dos Estados Unidos, inclusive de Bitcoin. Eu fiz uma compra hoje, na data de hoje, de Bitcoin, de 5 mil reais, com o preço do Bitcoin em 76 mil dólares. Tá? Ah, André, pode cair mais o Bitcoin? Pode, a gente não tem bola de cristal, mas para minha estratégia, eu acredito que 76 mil dólares, tá bom, eu fui lá e comprei mais um pouquinho. Lembrando que eu já tinha comprado em 80 mil dólares também, tá? Caiu mais um pouco, eu comprei mais um pouco e vou aos poucos, não vou numa pancada só. Aqui no Brasil eu comprei ações como a Prio, eu prefiro a Prio do que a Petrobras, porque a Petrobras, ela tem como sócio o governo e em relação a combustível, sempre tem alguma polêmica do governo querendo meter o dedo na Petrobras, nos dividendos dos acionistas, então eu prefiro nesse momento aqui no Brasil estar posicionado em Prio. E a Prio caiu bastante aí nos últimos dias, suas ações derreteram aqui no Brasil. Nós estamos falando aí em cerca de 15 a 20% no momento que eu gravo hoje, tá? Então acredito eu que é uma boa possibilidade aqui de estarmos investindo em uma empresa lucrativa, com bom potencial de crescimento também, tá? Já aqui a Vale também é uma empresa que caiu bastante, uma empresa que paga hoje cerca de 10% ao ano de dividendos, só em dividendos, e negociando no preço que está hoje, eu acredito que está muito barata. Ah, André, mas a Vale também foi afetada pelo tarifaço. Sim, de forma indireta, né? Porque a Vale vende muito minério de ferro para a China.
tá? Só que indiretamente vende para empresas que produzem aço, que vendem para os Estados Unidos e vão sofrer com o tarifaço. Só que nos preços que a Vale está negociando, com a queda forte que ela teve nos últimos dias, eu aumentei posição em Vale. É uma empresa que eu gosto muito, muito lucrativa e paga muito bons dividendos que eu gosto, né? E nós investimos aqui também na B3. Por quê? A Bolsa de Valores do Brasil, como eu disse, está muito barata. A B3 ela anda muito correlacionada ao índice do Ibovespa. Tá? É uma empresa que paga bons dividendos, é uma empresa muito lucrativa. A B3, para quem não sabe, ela cuida de todas as transações que acontecem em Bolsa de Valores aqui no Brasil, ganha muito dinheiro, tem um custo muito equilibrado, é uma empresa de tecnologia muito eficiente aqui no Brasil e também acredito que sofreu demais nos últimos dias, aumentei posição, vou deixar aqui o comprovante para você em tela também, tá? E as ações dos Estados Unidos que eu comprei recentemente foram a Amazon, que caiu pra caramba nos Estados Unidos, a Apple também, que caiu pra caramba nos Estados Unidos, e o ETF Ketum, que é um ETF que investe em empresas aí que fornecem tecnologia de computação quântica, tá? É um ETF que eu acho muito interessante e promissor, mas ele também é muito volátil, porque ele investe num setor ainda pouco conhecido de computação quântica, mas que eu acredito que tenha um futuro de crescimento muito grande, tá? Vou deixar aqui o comprovante para você na tela também. Então, em fundos imobiliários, que também, na minha opinião, nem tem muita correlação com o tarifaço de Donald Trump, mas caiu junto com a bolsa toda, a bolsa puxou tudo para baixo, os fundos imobiliários foram junto. Eu comprei o IRDM11, o BTLG11, o HGRU11, o RECR11, o RBRY11, o KNR11 e o TRXF11, tá? Agora, André, existem fundos imobiliários que estão mais baratos ou esses são os mais baratos? Olha, para minha estratégia, fez sentido eu comprar esses fundos imobiliários. E eu acredito que toda a classe de fundos imobiliários está muito atrativa, tá? E esses eu gosto, estão na minha carteira. Eu tenho mais de 20 fundos imobiliários hoje na minha carteira e esses me fez sentido comprar. Não é para você copiar a minha estratégia. Eu não estou fazendo recomendação de investimento. Você tem que saber a estratégia que você está utilizando, que é boa para você, tá? Não adianta copiar a minha estratégia aqui, porque eu posso estar fazendo uma cagada e aí você vai vir junto comigo, nós dois vamos fazer a cagada junto. Eu acho que para minha estratégia faz muito sentido, tá? Talvez faça para sua, mas eu não quero te incentivar a copiar a minha estratégia aqui. Bom, vou deixar aqui o comprovante para você em tela também, tá? Mas eu quero deixar uma pergunta muito séria aqui para você. O que você acha desse tarifaço de Donald Trump? Você acha que os Estados Unidos realmente, né, estavam sendo tão prejudicados assim, né? O Donald Trump está protegendo os americanos. Você gostaria de ter um Donald Trump como presidente aqui no Brasil? Qual é a sua opinião? Comenta aqui embaixo comigo, tá? Bom, lembrando, estamos num momento muito atrativo, tem muita promoção acontecendo. Eu vejo as quedas como algo muito positivo para que eu possa comprar esses ativos em promoção. Mas sempre fazendo isso com coerência e aos poucos. Não adianta gastar todo o caixa agora e depois, se o mercado cair mais, você não tem dinheiro, tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.